Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira de carnaval, começa agora. O governo monta uma força-tarefa para conter fluxo migratório da Venezuela em Roraima. Medida provisória também vai prever recursos para atender quem já entrou no país. Um inimigo silencioso e desconhecido. Metade dos diabéticos no mundo pode não saber que tem a doença. A estimativa é da Federação Internacional do Diabetes. Inadimplência tem nova alta em janeiro e quase metade dos consumidores brasileiros está no vermelho. Mais de 8 milhões de pessoas já passaram pelos 500 blocos de carnaval que circularam pelas ruas da capital paulista. Só na Avenida 23 de Maio, o tradicional congestionamento de carros deu lugar a 1 milhão de foliões num único dia. O partido governista pede a renúncia do presidente na África do Sul na tentativa de pôr fim à crise política que assola o país. E nos Jogos Olímpicos de Inverno, o ditador norte-coreano lança a mão de mais uma de suas armas. Começa a edição de hoje falando de saúde, o diabetes, uma doença muitas vezes silenciosa, está crescendo no mundo todo, viu? 1 em cada 2 pessoas, e isso é preocupante, não sabe que está doente. E o Brasil é o 4º país com a maior incidência. Maria Auxiliadora saiu do sertão da Paraíba 30 anos atrás. Quando eu podia comer, não tinha. Hoje que eu tenho, não posso comer. Não pode porque ela descobriu ter diabetes. Tenho que cuidar, se não cuidar, morre, né? Maria Auxiliadora é uma das mais de 12 milhões de pessoas no Brasil que tem diabetes. O país é o 4º do mundo em número de diabéticos e muita gente ainda nem sabe que tem a doença. Encontramos uma incidência de quase 9% de diabetes na população do Brasil. É subestimado porque mundialmente, em países desenvolvidos, essa porcentagem geralmente é 12%. Acredita-se então que tem uma gama grande de pessoas que não têm o diagnóstico ainda do diabetes no Brasil. O problema é que muitos brasileiros não têm acesso à saúde e a um simples exame de sangue que detecta a doença. O diabetes tipo 2 atinge 90% da população. Aparece geralmente por volta dos 50 anos. É causado por obesidade, má alimentação e sedentarismo. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, a doença representa 12% dos gastos mundiais com saúde. Para reverter esse quadro, a receita é mudança de hábito. A busca de uma alimentação saudável, a busca de melhor atividade física, né? E o que ajuda muito é tentar procurar assistência médica no intuito de ter um diagnóstico mais precoce. Quanto mais precoce a descoberta. Quanto mais precoce esse diagnóstico, mais fácil, né, o tratamento. Preocupante, né? Quer dar seu palpite, sua opinião sobre isso? Você pode participar aqui do Jornal Cultura Primeira Edição, como a gente sempre lembra, mande suas perguntas, sugestões, críticas, opiniões. Só usar o Twitter, a hashtag, aquele jogo da velha, né, JC Primeira. Você também pode nos acompanhar ao vivo, rever as nossas reportagens na internet. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/jornalismo TV Cultura. Também pelo Facebook, nossa conta é Jornalismo TV Cultura, tudo junto, participe. Agora é hora da prestação de serviço aqui no JC1. JC Primeira, como a gente sempre faz. Vamos falar de carnaval, mas do finalzinho dele, né? Centenas de pessoas já estão nas estradas voltando para a capital paulista, já é hora de pensar nesse retorno. A repórter Laís Duarte tem mais informações sobre o movimento nas rodovias e também para quem vai já se preparando, como se programar, quais os melhores horários. Não é isso, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. O folião que for hoje pegar a estrada, é bom trazer na bagagem muita paciência. Isso porque volta de feriado prolongado, as estradas já estão cheias. Quer ver só um exemplo? Essa aqui de onde a gente fala agora, a rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, já tem movimento intenso e ele deve piorar a partir das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite e amanhã cedinho até a 1 hora da tarde. Tudo
isso porque são aguardados na chegada a São Paulo por essa rodovia 315 mil veículos. Então, é bom vir com cautela. E os problemas não estão só aqui não. Para quem vem do litoral sul para São Paulo, já há excesso de veículos na subida da serra. O tráfego também está lento na Padre Manuel da Nóbrega e na Cônego Domênico Rangoni. No sistema Anhanguera Bandeirantes, para quem vem do interior paulista até a capital, o movimento também já é grande. Lembrando que aqui em São Paulo, nesse momento, tem uma garoa insistente que vai e volta, o tempo está encoberto e há previsão de chuva à tarde. Então, cuidado redobrado na estrada, Aldo. Obrigado, Laís, pelas informações. Pois é, fique atento aí para planejar muito bem a sua viagem. A gente continua falando de carnaval, último dia, né, da festa, pelo menos no calendário oficial, né? Em Olinda, muitos blocos vão desfilar hoje pelo centro da cidade histórica. Lá que está a repórter Vanessa Lorenzini acompanhando essa festa toda. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no sítio histórico de Olinda, bem pertinho da prefeitura, onde está passando a Orquestra Itinerante de Olinda. Claro que o frevo é o ritmo que reina nesse carnaval. Nesse quinto dia de festa, todo mundo já arrisca alguns passinhos, mas os profissionais que estão aqui atrás de mim, eles são passistas da escola de frevo, eles executam mais de 120 passos. A gente vai tentar restabelecer essa conexão, né, que vem pela rede 3G. A gente vai trazer daqui a pouquinho essas imagens para você, porque a festa lá é bonita demais para a gente manter essa conexão dessa forma. Já já a gente traz essa informação. Fazer uma criança trocar o celular pelo livro é um desafio. Essa história é bacana. Para estimular a leitura, a Fundação Abrinq lançou um guia eletrônico para ajudar os pais e os professores a contar histórias para suas crianças. O e-book foi criado pela Abrinq e pode ser baixado gratuitamente por esse endereço que está aparecendo aí na tela. E ele fala muito sobre a importância dos livros na vida e na imaginação das crianças. Denise, dá uma dica do que as pessoas vão encontrar nesse e-book. Bom, esse e-book ele vai trazendo a importância da contação de histórias para o desenvolvimento da criança, né? E ele chama a família para participar desse processo. Então, o desenvolvimento da criança no aspecto cognitivo, emocional, físico e social, ele pode ser ampliado através da atividade da contação de histórias. Então, você não precisa de muito recurso. Você que está em casa, o avô, a avó, a mãe, o cuidador da criança, ele pode, sem recurso nenhum, fazer o processo da contação de histórias. Simplesmente usando a imaginação, com o que você tem, com as referências que você tem, com histórias que você conhece, né? E criando, inventando e proporcionando a interação da criança nessa história. Porque aí ela vai construindo o seu mundo imaginário, né? Vai se socializando, vai desenvolvendo aspectos que vão compor posteriormente o processo da alfabetização, facilitando então o processo da leitura, o processo da escrita, ampliando o repertório da criança, tanto no aspecto oral como no aspecto da escrita. Todo ano começa com muitas contas para pagar, né? O resultado, o número de brasileiros endividados cresceu no mês de janeiro. Quase metade dos consumidores do país está inadimplente. Gastar mais do que se ganha levou mais de 60 milhões de brasileiros à inadimplência. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 40% da população adulta do país tem dívidas. Em média, 2 por consumidor. Começo do ano a gente gasta um pouco mais, não tem jeito, né? Principalmente agora no carnaval, né? Que a gente pega e tira o dinheiro do bolso e gasta mesmo, né? De acordo com a SPC Brasil, o número de inadimplentes em janeiro de 2018 cresceu 2,10% frente a janeiro do ano passado. Mais gente endividada, mas com dívidas menores. Os valores tiveram um recuo de quase 2% no mesmo período. Segundo os especialistas, velhas armadilhas de crédito fácil e pagamento parcelado colaboram para este cenário. O brasileiro acha até que o que tem no cheque especial é o dinheiro dele. Para virar o jogo, a receita não é nenhuma novidade. Controlar os gastos, evitar parcelas e apenas comprar no cartão de crédito aquilo que se pode pagar. Começou o ano devendo? Para de gastar. Não usa o cartão de crédito.
A portabilidade da telefonia móvel completa 10 anos e nesse período os preços caíram, mas o número de queixas dobrou. Cansado de pagar caro e ter problemas com os serviços oferecidos por uma operadora de telefonia, Renato não pensou duas vezes e fez a portabilidade há 3 anos. Um preço mais barato por minuto, preço mais barato da internet, e a gente decidiu mudar de operadora. A possibilidade do consumidor mudar de operadora aqueceu a concorrência. Para não perder e também captar novos clientes, as empresas aumentaram as promoções e baixaram os preços. Segundo o Sinditele Brasil, sindicato que representa as operadoras de telefonia, o preço do minuto caiu 65% em uma década, passando de 26 centavos para 9 centavos em média. Em 10 anos de portabilidade no país, mais de 41 milhões de pessoas trocaram a prestadora de serviços de telefonia. Só no ano passado foram quase 6 milhões de pessoas, uma alta de 26% em relação a 2016. Por lei, a portabilidade tem que ser feita em 24 horas. Apesar das promoções e da facilidade de trocar de empresa, os usuários continuam insatisfeitos com os serviços de telefonia oferecidos pelas operadoras. Contas que eu já tinha pago, cobrando em cima. No centro pode ser uma região boa, mas tem operadora que não pega no centro, né? Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o número de queixas em 10 anos de portabilidade mais do que dobrou. Passou de quase 1,5 milhão para 3 milhões e 400 mil, um aumento de 128%. Este especialista em tecnologia diz que no Brasil, as operadoras não têm capacidade técnica de atender tantos clientes. O número de clientes aumentou exponencialmente, de tal forma que a infraestrutura no Brasil de telecomunicações termina não suportando. Há 6 meses, o Renato começou a ter problemas com a nova operadora. O jeito, então? É trocar de operadora de novo, porque assim não dá. Uma força-tarefa vai ser criada para cuidar da entrada de venezuelanos no Brasil. Foi o que anunciou o presidente Michel Temer. Mais de 70 mil imigrantes já cruzaram a fronteira. Uma reunião de emergência aconteceu ontem em Boa Vista, capital de Roraima, com a presença da governadora Sueli Campos e da prefeita Tereza Surita, além de ministros de Estado, e acompanhada apenas pela TV oficial. O presidente Michel Temer admitiu que o fluxo intenso de venezuelanos tem causado problemas para o Estado e, por isso, decidiu editar uma medida provisória para criar o que Temer chamou de força-tarefa de natureza federal. A ação da força-tarefa deve incluir dobrar o efetivo do Exército na fronteira, montar um hospital de campanha, criar centros de triagem junto com municípios e Estado e liberar recursos para Roraima lidar com a imigração. Tanto o presidente Temer quanto o ministro da Defesa, Raul Jungmann, cogitaram deslocar parte dos imigrantes para outros estados, mas isso só será definido no texto da MP, que deve ser editada na quinta-feira. Após a reunião, Michel Temer falou rapidamente com a imprensa. E nós viemos fazer este anúncio sob o ângulo, digamos assim, territorial, mas também sob o ângulo humanitário, porque nós temos milhares de venezuelanos aqui em Roraima, que demandam remédios, demandam alimentação, demandam os mais variados cuidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, a seguir os destaques do Carnaval e dos Jogos Olímpicos de Inverno. Depois das equipes mistas e do charme da irmã, o ditador norte-coreano Kim Jong-un lança a mão de uma nova arma. Na África do Sul, o partido governista pede renúncia do presidente para resolver uma grave crise política. A gente volta já. Estamos de volta, agora sim a gente vai direto a Recife para saber como é que está o movimento agora do último dia de Carnaval, pelo menos da agenda oficial. Vamos conversar com a repórter Vanessa Lorenzini, que acompanha tudo a festa por lá. Vanessa, parece que a gente conseguiu restabelecer. Como é que está tudo por aí? Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui no sítio histórico de Olinda, bem em frente à prefeitura. Desde cedo aqui já começou uma concentração enorme de foliões. O ritmo que reina por aqui é o frevo. Nesse quinto dia de carnaval, todo mundo está arriscando alguns passos. Mas nesse caso do que vocês estão vendo, eles são profissionais. São os passistas da escola de frevo. Fazem mais de 120 passos, desde os movimentos mais simples
até malabarismos e rodopios, tudo nesse ritmo frenético do frevo. Eu estou aqui ao lado do Bruno Henrique, ele é professor de frevo e vai contar pra gente como é que são esses passos. Vamos começar pelos mais básicos. Boa tarde. Boa tarde. O passo básico do frevo é o ponta do pé e calcanhar, porque através dele surgem todos os outros passos. É a troca da ponta com o calcanhar, sempre com saltito. É como se estivesse em cima mesmo de uma chapa quente. O segundo movimento, chamado tesoura, que é o cruzado das pernas, trocando entre a direita e a esquerda. E agora os mais complexos, que só os profissionais fazem? Existe o metrô, que é a passagem de sombrinha e arranha eletrizada, tanto em cima quanto embaixo. E o nosso carpado, que é o salto com as duas pernas abertas, na segunda posição. Obrigada, Bruno, pelas informações. Então, olha só, o frevo nasceu no começo do século passado, inclusive na última sexta-feira completou 111 anos. É um ritmo que traz muito orgulho para os pernambucanos, porque no ano de 2012 foi considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. A gente não está conseguindo realmente acompanhar e mostrar para você a beleza, né, desses passos e desses dançarinos, mas enfim, deu para pegar um pouquinho desse final da festa ali, né, em Recife. Olha, no último dia de Carnaval de Rua de São Paulo, a chuva esvaziou um pouquinho, né, vários desfiles dos blocos. Hoje pela manhã, nessa segunda-feira, foi diferente. A Avenida 23 de Maio reuniu vários blocos e milhares de foliões. Esse foi o primeiro ano em que a avenida foi fechada para folia. Nas ruas, pouca gente se arriscou a pular na garoa. Apesar da previsão de frente fria e céu nublado, 47 blocos estão inscritos para ir às ruas de São Paulo nesta terça. Uma cena diferente da que se viu nesta segunda e domingo, quando uma multidão ocupou cada metro quadrado da Avenida 23 de Maio. O trecho de 3 quilômetros, delimitado para os desfiles de blocos, foi invadido por um verdadeiro engarrafamento de pessoas. Segundo a prefeitura, só no domingo, por ali passaram mais de 1 milhão de foliões. Somado ao público do pré-carnaval no fim de semana anterior, 8 milhões de pessoas seguiram os quase 500 blocos pelas ruas da capital paulista. E além da folia, o carnaval sempre teve espaço para crítica social. O último a desfilar pelo grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, a Beija-Flor de Nilópolis levou para a avenida um samba enredo de protesto. A escola usou os 200 anos do livro Frankenstein para criticar a corrupção, a desigualdade social e a intolerância no Brasil. Um rato puxando o prédio da Petrobras. No carro do abandono, os pesadelos do dia a dia do brasileiro. O abandono da educação, da saúde, da segurança pública. O cantor Pablo Vittar representando a luta contra a intolerância de gênero. Comandado por Neguinho da Beija-Flor, o samba enredo Monstro é aquele que não sabe amar, os filhos abandonados da pátria que os pariu, encantou o público, chamando a atenção para um país na lama, pedindo socorro. Antes, a Paraíso de Tuiuti recontou a história da escravidão e criticou a reforma trabalhista aprovada recentemente. E o destaque com a faixa presidencial. A Mangueira também não poupou a classe política. A Verde Rosa condenou o corte de verbas da Prefeitura do Rio, que neste ano repassou menos dinheiro às escolas de samba. E mandou críticas diretas ao prefeito, Marcelo Crivella. Agora vamos aos fatos que hoje são notícia no mundo. A África do Sul enfrenta uma grave crise política envolvendo o presidente Jacob Zuma, que está prestes a perder o cargo. O Congresso Nacional Africano, partido que governa a África do Sul, resolveu destituir o presidente da República. Eleito em 2009, Jacob Zuma enfrenta várias acusações de corrupção, o que mergulhou o país numa grave crise política. A decisão pede a renúncia imediata e foi tomada após 13 horas de negociações. Os sul-africanos têm esperança de que a vida possa melhorar, mas por enquanto o futuro ainda é incerto. Jacob Zuma não é obrigado a cumprir o que foi decidido e novas eleições
eleições podem ser convocadas em breve. Desde ontem, a capital do Kuwait é sede de uma conferência internacional que reúne políticos, ONGs e empresários interessados em reerguer o Iraque após 40 anos de guerras. O porta-voz do governo diz que serão necessários 88 bilhões de dólares para levantar casas, reorganizar os serviços públicos e trazer de volta quase 2,5 milhões de refugiados internos. O encontro termina amanhã. O carnaval numa cidade da Itália é um pouco diferente do brasileiro. Em Ivrea, perto de Turim, uma batalha de laranjas com ares medievais toma as ruas da cidade. A tradição se baseia numa lenda do século XII. Violeta, uma linda plebeia, teria sido obrigada a ceder aos galanteios de um barão malvado. E para fugir do assédio, acabou matando o nobre. A violência logo se alastrou pela cidade e a população revoltada enfrentou a guarda do castelo e deu ponto final a um longo período de tirania feudal. Com o passar do tempo, sabe lá por que isso deu origem a essa bagunça generalizada. Guerra mesmo deve ser limpar toda essa sujeira. Chegamos ao 5º dia de competições na Olimpíada de Pyeongchang, na Coreia do Sul. A norte-americana Chloe Kim tem apenas 17 anos de idade e uma medalha de ouro olímpica no snowboard halfpipe. No moguls masculino, uma modalidade de esqui estilo livre, o ouro ficou com o canadense Michael Kingsbury. No salto de esqui, o ouro foi para a norueguesa Maren Ludby. A holandesa Irene Wust fez história na pista oval de Gangneung ao vencer os 1.500 metros da patinação de velocidade no gelo. Ela chegou a 10 medalhas olímpicas e se tornou a maior vencedora da Holanda, com 5 ouros. No biatlon dos 12,5 km, o francês Martin Fourcade colocou a pontaria a serviço do favoritismo e levou o ouro pela 3ª vez. E o time feminino das Coreias Unificadas não tem tido a vida fácil no hóquei. Outra derrota por 8-0, dessa vez para a Suécia. E depois desse time de hóquei feminino aí das Coreias Unificadas e do charme diplomático da irmã, o líder norte-coreano Kim Jong-un agora lança mais uma arma feminina, as cheerleaders de vermelho, que já ficaram famosas nas redes sociais. O sincronismo delas impressiona. Quem está perto ou tenta entrar na dança ou sai de perto. Os movimentos lembram as paradas militares promovidas todos os anos pelo líder Kim Jong-un. Um e outro são mecanismos importantes de propaganda do regime. Elas chamam atenção nas ruas de Pyeongchang, na Coreia do Sul, mas chegar perto delas é praticamente impossível, dado o grande aparato policial que faz a escolta do grupo. Como é comum nos assuntos norte-coreanos, são poucas as informações sobre as mulheres sorridentes nas quadras, mas sérias no vai e vem da excursão. A imprensa sul-coreana especula que sejam universitárias recrutadas pelo regime para trabalharem como animadoras de torcida, que empurrem os atletas norte-coreanos e, de quebra, quem sabe, ganhem a simpatia do mundo. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você fica com o programa Panorama. Uma ótima tarde e até amanhã.